Marcada por confronto entre paranaenses e embate entre equipes que seguem invencíveis da competição. Quem são os favoritos dessa quinta rodada da Série B, que já começa nessa próxima quinta-feira com um grande jogo? Tem no Jorjão, Novo Horizontino e Atlético Paranaense, uma rodada que segue até a próxima segunda-feira. O Goiás atua na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e entre esses dias a gente tem bons confrontos, como é o caso de Cuiabá contra a Ferroviária, duas equipes que seguem com crédito de invencibilidade na competição. Tem um CRB que, depois de conhecer a sua primeira derrota, joga contra um Paysandu no Mangueirão. Tem também outros confrontos em destaque, trazendo aqui para vocês o embate entre Criciúma contra o Remo que está presente no G4 da Série B. Vou trazer um pouco da minha expectativa e ao final do vídeo eu vou trazer também informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos com imagem. Fique à vontade também para você deixar o seu placar aqui para cada um dos jogos, se você quiser. Também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem Série B aqui no canal, tem as outras divisões também de acesso e a primeira divisão com algum destaque, mas o foco central aqui do canal nos últimos dias, nas últimas semanas, vem sendo a Série B. Já vou colocando aqui para vocês alguns dos jogos, e quem vem acompanhando o canal nas últimas semanas, toda rodada eu faço um pré e eu faço um pós. O pré eu trago os favoritos da rodada com alguma avaliação de momento das equipes, traçando também as possíveis surpresas. Então aqui no símbolo verde eu coloco a tendência ou favoritismo, e aqui com asterisco eu coloco jogos que podem ter algum confronto em aberto, algum tom de equilíbrio a mais ou uma possível surpresa. Trazendo uma avaliação geral da rodada, eu trouxe alguns destaques. Tem no jogo entre Novo Horizontino e Atlético Paranaense muito tom de equilíbrio. O Novo Horizontino que vem de empates em condições diferentes, jogando no Couto Pereira, empatou contra o Coritiba tendo homens a menos em campo, jogando dentro de casa na rodada anterior contra o Criciúma, teve uma vantagem numérica e conseguiu um empate diante da equipe do Zé Ricardo. A gente tem do outro lado um Atlético Paranaense, inclusive vai sair um especial do Atlético Paranaense na manhã dessa quinta-feira, com o Barbieri, apesar de um bom aproveitamento, ainda recebendo algumas críticas. Trazendo outro destaque aqui, a figura do Remo, que tem um grande início de trabalho do Daniel Paulista e frequenta o G4 da Série B, jogando contra um Criciúma que oscila bastante nesse início de competição. Dentro de casa teve o seu primeiro jogo contra o Operário e terminou saindo derrotada. Tem o Vila Nova, também em uma ascensão, uma equipe que tem uma alta expectativa sobre o trabalho do Rafael Lacerda, inclusive um Rafael Lacerda, um Vila Nova elogiado pelo presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista. Inclusive tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Cita o Vila Nova como exemplo, jogando contra uma Chapecoense que vem conseguindo um aproveitamento bacana nesse início de competição. Coritiba e Operário, o embate entre paranaenses, um Coritiba sob o comando do Mozart que vem de um bom desempenho, mas de um resultado muito ruim no Mangueirão contra o Remo, contra um Operário de Bruno Pivetti que teve o título estadual, um Operário que iniciou bem a Série B com vitória sobre o Criciúma no Heriberto Rios, inclusive. Mas é um momento um pouco de alguma oscilação, de alguma inconstância do Operário. Tem também o Avaí de Jair Ventura contra o América, que deu um show contra o Goiás na última rodada. Atlético e Volta Redonda, duas equipes que estão em condições delicadas na tabela. Amazonas e Atlético Goianiense que buscam uma recuperação. O Amazonas passa por uma troca, passa por mudanças nos bastidores. Paysandu e CRB, um bom confronto aqui. Eu acho que as duas equipes se encontraram recentemente, tanto na Série B do ano passado, mas também em Copa do Brasil. Um bom jogo aqui no Mangueirão, e a rodada ela termina sendo finalizada com esses outros dois jogos. E é bom pontuar, eu vou passar jogo a jogo, cravando, tentando trazer aqui traçar aqui os favoritos e as possíveis surpresas. Mas é uma rodada que tem um impacto importante da final da Copa Verde. Então, tanto o Paysandu
como o Goiás vem em uma maratona pesada. Nessa quarta-feira, inclusive, eu gostaria até de gravar o vídeo dos favoritos depois do jogo da Copa Verde, mas ficaria muito em cima do início da rodada. Então, essas duas equipes jogam no Serra Dourada nessa quarta-feira e isso pode trazer algum impacto para esses jogos. Mas começando, pedindo novamente para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Bora lá, começando aqui com o embate entre Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Aqui tem condições diferentes, né? Um Novo Horizontino com o início de trabalho, duas equipes que são candidatas, um Atlético como a grande candidata ao acesso e ao título também, um Novo Horizontino que tem o início de trabalho do Humberto Louser, que eu tenho alguma desconfiança sobre esse início de trabalho. Um Atlético Paranaense que só perdeu uma vez, que foi na Arena Pantanal, e perdeu muito a partir de uma falha individual do Palácios, fazendo valer a lei do ex com o Pedrinho. Aqui eu não consigo cravar um favoritismo, nem tendência. Acho que se tem aqui um trabalho que tenta ter um amadurecimento por um prazo um pouco maior do Barbieri, mas é um Atlético que vem tendo algumas trocas de peças por cobrança da torcida ou não. Teve a não presença do Raul na escalação inicial do jogo contra o CRB, teve a não presença do Kevin, que não me agradou. Acho que o Kevin tem que ser titular dessa equipe do Furacão. E aqui se tem um Novo Horizontino tentando entender a ideia de jogo do Humberto Louser, que é bem diferente da ideia de jogo do Eduardo Batista, que me agradava mais. Jogo totalmente em aberto aqui entre Novo Horizontino e a equipe do Atlético. Seguindo para o Heriberto Hilsen com Criciúma e Remo. Um Criciúma, deixa eu até ver qual foi a data do último jogo do Criciúma. Foi na segunda-feira. Vai ter agora o Remo. Remo que teve uma grande atuação contra uma grande recuperação, na verdade. Quando acompanha o jogo contra o Coritiba, foi um Remo engolido pelo Coritiba nos primeiros 35 minutos, e aí vem o Daniel Paulista e coloca o Pavani no lugar do Dodô, que gera um outro jogo para o Remo, que sai vitorioso do confronto contra o Coxa no Mangueirão. Acho que se tem um início de trabalho muito promissor e que rende algo para o Remo, além da vitória contra o Coritiba, o Remo em um jogo ainda mais seguro conseguiu superar o América, mas esses jogos atuando como mandante, e fora de casa o Remo teve bons resultados, empates fora de casa, segue aquela cartilha de empatar fora de casa e vencer em casa. Só que os jogos fora de casa que o Remo teve foram contra adversários mais simples, mais em teoria fáceis do que a equipe do Criciúma. O Remo fora de casa jogou contra o Botafogo e jogou contra a Ferroviária. Contra o Criciúma, o sarrafo tende a subir um pouco mais. Mas ainda assim, é um Criciúma que eu venho até sendo repetitivo nas avaliações que eu falo do Criciúma. Não jogou bem contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Não jogou, muito distante, na verdade, de ter sido competitivo contra o Operário no Heriberto Hilsen. Contra o Novo Horizontino até vinha bem, só que teve a expulsão do Eric Popó. Então não sei muito o que esperar desse jogo. Confesso que também vejo um jogo muito em aberto. Jogo do Novo Horizontino e Atlético na quinta-feira. Aqui na sexta-feira é o único jogo da sexta. Não, único não. Tem também Vila Nova e Chapecoense. Aqui eu vou sair do muro, tá? Aqui eu não vou ficar em cima do muro, não. Aqui eu entendo que se tem duas equipes que começam bem. Você olha para a tabela, se tem uma Chapecoense que está ali ocupando a 10ª colocação. Duas vitórias dentro ali de 4 jogos, 50% de aproveitamento, contra um Vila que tem um ponto a mais, um pouco melhor no sentido de aproveitamento, mas um Vila que eu entendo que teve uma trajetória inicial um pouco mais complicada, os adversários iniciais do Vila tendo até clássico entre essas 4 primeiras rodadas, e o trabalho do Rafael Lacerda somado ao grupo que o Vila Nova tem, não sei até que ponto o Vila pode estar 100% para o jogo, mas o
Igor Henrique vem atuando muito bem. A figura do Jean Mota jogando muito bem, né? Jean Mota ex-Vitória, tá no Vila Nova e dá um crescimento alto para o meio de campo. O meio de campo muito fortalecido. O Júnior Todinho vem voltando. Tem o Labandeira que marcou no Clássico. Então aqui eu entendo um jogo que a gente pode ter. Eu vejo peças individuais mais fortes do Vila e vejo também um trabalho do Rafael Lacerda com alguma consistência a mais. Então aqui, né, coloco um tom de favoritismo para o Vila Nova. Coritiba e Operário, duas equipes que chegaram sob alguma expectativa. O Coritiba na temporada, pelo fator Moza e pelo fator grupo também, que é minimamente forte. O Josué no meio de campo é um dos grandes camisas 10 da competição. Tem, dessa vez, um Operário pela frente. Coritiba que teve um grande jogo contra o Remo, um grande primeiro tempo principalmente, mas faltou alguém para colocar a bola na rede e que é o que eu entendo como um dos grandes fatores de problema do Coritiba, né? Nicolas Careca, até teve um comentário de um torcedor do Coritiba que falou, contar com... se falar que Nicolas Careca é um desfalque do Coritiba, você vê e entende o nível da equipe. Eu não enxergo o Nicolas Careca esse desastre todo, mas eu entendo que a linha de ataque do Coritiba, com o Coutinho, que já era contestado desde o período do Sport, não é uma linha de ataque das melhores. Tem um Ronier ali com alguma aceleração, tem um Operário que apresentou ali algum grau de oscilação, né? Um Operário que apresentou uma baixa depois do título paranaense, depois de começar bem com uma vitória sobre o Criciúma no Heriberto Rios, né? Aqui eu não vou falar de favoritismo, mas eu vou falar de tendência, tá? Entendo aqui que a gente tem uma tendência do Coritiba se saindo melhor. O Coritiba que foi muito bem contra o Remo, apesar do não resultado. Contra o Novo Horizontino teve alguma dificuldade. Aqui eu vejo uma tendência para a equipe mandante nesse confronto. Favoritismo não, mas uma tendência para o Coritiba. Seguindo aqui com a rodada, temos Avaí de Jair Ventura contra o América na ressacada. O América que vem de um grande jogo contra o Goiás, ex-equipe do Jair Ventura. O América muito mais leve com os homens de frente. Um América muito mais... que fluiu muito melhor sem o William Bigode no ataque. Stênio jogando bem, Miguelito jogando bem. Teve a figura também do Figueiredo e do Fabinho voltando a atuar bem. 1-0 saiu barato para o Goiás no Independência. Contra um Avaí que vem de um bom início de Série B. Me surpreende o fator Avaí, principalmente por esse boom de início de trabalho do Jair que aparenta dar certo. O Avaí vem de um bom resultado contra o Amazonas, só que aí tem o fator Amazonas que tem muitas fragilidades nesse início de competição. Aqui eu não consigo cravar um favorito, tá? É uma América que se sente em alguns momentos confortável em ser reativa, em contra-atacar. E se tem um fator de entender que talvez a gente tenha um Avaí precisando propor, até pelo fator campo, precisando propor um pouco mais. Vamos ver o que rola nesse jogo, mas não consigo cravar um favoritismo. Atlético e Volta Redonda, confronto de realidades, pelo menos a nível de tabela, realidades parecidas, mas entendo que é um Volta Redonda que é um pouco mais competitivo do que o Atlético, que me surpreende. Eu imaginava um Atlético pelo menos ali numa faixa intermediária da tabela, o Atlético ainda não pontuou na competição, e tem o Volta Redonda que não tem grandes resultados, até teve alguma contestação no jogo contra a Ferroviária de um gol anulado, que eu entendi que de fato foi bem anulado, mas eu vejo um Volta Redonda sendo mais competitivo do que o Atlético. Contra o CRB deu trabalho, contra o Novo Horizontino deu trabalho, contra a Ferroviária também se saiu relativamente bem jogando dentro de casa. Agora a gente tem um fator de um Volta Redonda que tem muita dificuldade para ter inspiração, tem muita dificuldade para conseguir criar situações de gol. Vai ter o Atlético, é o adversário, trouxe vários elogios para o Volta Redonda. Mas para o Atlético, Volta Redonda é o adversário mais simples desse começo de competição. O Atlético teve o CRB pela frente. O Atlético, até olhando aqui, recordando o início da competição, teve a Chapecoense na Arena Condá. O Atlético teve também o Criciúma no Heriberto Rios. Na segunda rodada, o Atlético teve o CRB e na primeira teve o Atlético Goianiense, né? Voltando aqui, 4-2 de virada.
Então, se tem esse fator de talvez o Atlético conseguisse sair um pouco melhor. Mas olhando para o retrato das duas equipes até aqui, eu coloco um jogo que está muito em aberto. E olhando o retrato das duas equipes na Série B, eu coloco talvez uma tendência de um fator volta redonda, que consegue ser mais competitivo do que a equipe do Atlético nesse início. Seguindo aqui, temos Amazonas e Atlético Goianiense. Um Amazonas muito frágil, mas que passa por mudanças, e talvez o fator mudanças pode trazer algum impacto. E se tem do outro lado um Atlético Goianiense que vem de resultados ruins. Dois empates nos últimos 3 jogos, um contra o Cuiabá e um contra o Botafogo, e uma derrota contra a Ferroviária e Botafogo, jogos que aconteceram em São Paulo. Contra o Cuiabá foi um jogo no Antônio Ascioli. Resultados ruins e falas também do Adson Batista, do presidente do Atlético Goianiense, que podem trazer um impacto negativo para o grupo. Aqui, falar que esse jogo está em aberto talvez seja pesado, mas acho que diante do que o presidente do Atlético falou, diante de um Atlético que vem sob desconfiança de acordo com o próprio presidente, né, que não tem segurança de acordo com o próprio presidente, eu coloco aqui um jogo minimamente em aberto, mas olhando para o que se tem das atuações do Amazonas, tem uma tendência para a equipe visitante. O Amazonas, nome a nome, é um Amazonas forte. Individualmente eu vejo o Amazonas com alguns bons valores. Henrique Almeida, que passou inclusive pelo futebol goiano recentemente, passou pelo América também. Tem o Rodrigo Varanda, tem o Tavares, tem outros nomes também que podem ter algum destaque. O Wellington Nascimento na zaga, tem o Renan no gol. Então é um Amazonas que tem bons valores individuais, falta ter uma organização coletiva. Vamos ver, aqui eu entendo que se tem esse grau de tendência, mas não favoritismo para o Dragão. Paysandu e CRB, um jogo curioso, tá? Um jogo que tem um impacto da final da Copa Verde. Um Paysandu jogando nessa quarta-feira contra o Goiás na final do Regional no Serra Dourada. Então é um Paysandu que tem um período menor para treinar. Inclusive esse jogo seria no sábado, passou para domingo, tá? Ponto de observação importante. Então tem esse período menor de treinamento, de preparação para o jogo, e um Paysandu que tem um início de Série B difícil, né? A nível de resultado, até consegue jogar melhor do que o Furacão na primeira rodada, mas não vence. Depois tem outros jogos, teve o jogo contra o Vila Nova, jogando em Goiânia, com o Vila Nova muito desfalcado. É verdade que o Paysandu também tinha desfalques naquela ocasião. Na última rodada conseguiu o primeiro ponto contra o Operário jogando fora de casa. E com muitas experiências, talvez o jogo contra o Operário faça com que o Paysandu repense alguns fatores, faça com que o Luizinho repense alguns nomes para o jogo contra o CRB. Então aqui se tem um CRB com um início muito positivo, mas olhando para o que foram as 3 primeiras rodadas do CRB, não desmerecendo os adversários nem o início da campanha do CRB, mas Atlético Paranaense demonstrou que o nível para manter no G4 ele tem que ser elevado, e o Paysandu também, jogando no Mangueirão, vai exigir muito mais do que o Atlético exigiu no Independência, vai exigir muito mais do que a Chapecoense e o Volta Redonda. Então aqui eu entendo que se tem um jogo com algum grau de fator de estar totalmente em aberto. Talvez a decisão da Copa Verde, até o fator da ressaca do título ou não, pode fazer com que o Paysandu desempenhe de uma forma diferente contra o CRB, mas aqui não consigo cravar um fator de um favoritismo. Mas, assim, eu até fiz um vídeo nessa quarta-feira falando sobre o Paysandu, um Paysandu que é muito previsível sob o comando do Luizinho, é muito escorado em peças individuais, principalmente no fator Rossi e no fator corredor direito, o que é um problema para o CRB no sentido de lateral esquerda do CRB é exposta. Mas assim, eu de fato não consigo falar essa equipe é favorita ou não. Pelo que as duas equipes entregaram, talvez o CRB com alguma tendência, mas se tem esse fator do grau de dificuldade um pouco maior contra o Paysandu no Mangueirão. Seguindo aqui na rodada, o duelo de equipes com invencibilidade, né? O Cuiabá
tem invencibilidade, a Ferroviária também, e equipes que não estiveram na Série B do último ano. A Ferroviária subiu da C, o Cuiabá caiu da A. Realidades diferentes, tá? Assim, entendo que apesar de um início positivo da Ferroviária, o jogo contra o Atlético Goianiense trouxe muita moral, mas o jogo contra o Volta Redonda gerou algumas desconfianças. Foram os 2 jogos da Ferroviária que eu pude acompanhar um pouco mais, a Ferroviária do Bergantim. E assim, aqui eu coloco um fator de favoritismo para o Cuiabá. Cuiabá com o Derek jogando bem, tem o fator do Pedrinho, tem o fator do Lucas Mineiro. Não sei até que ponto esses nomes de fato vão estar no jogo, mas são nomes que formam a base do Cuiabá, que ainda tem a figura do Edu. Tem o Sander também no corredor esquerdo, o Mateuzinho. Eu vejo um Cuiabá individualmente mais forte, se tem no fator do treinador muito mais carga de experiência também. Então aqui eu vejo um fator de favoritismo para o Cuiabá. E finalizando a rodada, na segunda-feira, no estádio de Santa Cruz, tem Botafogo e Goiás. Também é um jogo que pode ter um impacto da final da Copa Verde, a depender do resultado do que acontece no Serra Dourada nessa quarta-feira. Mas tem aqui, fica até o final que eu vou falar sobre transmissão, tá? Onde você vai poder acompanhar cada um dos jogos. Deixa a sua inscrição também, deixa o like também, para que o vídeo possa ser direcionado a mais pessoas. Botafogo, ele teve um início em que conseguiu desempenhar um pouco mais do que eu imaginava, mas o jogo contra o Vila Nova, também pelo fator Vila, ele entregou uma face do Botafogo que eu esperava. Um Botafogo que não conseguiu ser competitivo contra o Vila Nova no Oba. E aí tem mais um goiano pela frente, mais um goiano que tem uma trajetória positiva, uma trajetória a nível de aproveitamento muito igual ao do Vila, só que no estádio de Santa Cruz, né, no Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. Mas avaliando as forças individuais, eu consigo falar que o jogo, pelo fator casa e pelo fator do que o Botafogo conseguiu entregar contra o Atlético Goianiense, um jogo minimamente competitivo, um jogo minimamente equilibrado, mas eu coloco um favoritismo para o Goiás. Então tá aqui a minha expectativa para a rodada. Jogo em aberto entre Novo Horizontino e Atlético Paranaense, assim como Criciúma e Remo também. Vila Nova com um tom de favoritismo contra a Chapecoense. Uma tendência no confronto paranaense para o Coritiba contra o Operário no Couto Pereira. Um jogo em aberto entre Avaí e América, condições ali de treinadores em momentos diferentes, Jair Ventura com mais experiência, o William Batista buscando essa experiência, mas eu vejo um jogo em aberto, uma tendência para o Volta Redonda nesse jogo, pelo que as duas equipes apresentaram até aqui, apesar de estarem próximas na tabela, mas não favoritismo, tendência. Uma tendência também para o Atlético Goianiense, mas é um jogo que tem que ter alguma atenção, tá? Não é porque o Amazonas jogou mal nas 4 primeiras rodadas que vai jogar mal contra o Atlético Goianiense, até porque é um Amazonas que passa por mudanças, então pode ter um impacto da novidade. Atenção a esse jogo. Pode-se ter aqui um Atlético escorregando de novo. Jogo em aberto entre Paysandu e CRB, com o fator da Copa Verde nesse meio de semana. Favoritismo do Cuiabá contra a Ferroviária e uma tendência do Goiás contra a equipe do Botafogo em Ribeirão Preto. Deixa a sua expectativa, o que você está aguardando para o jogo, o que você espera para essa quinta rodada, já estamos na quinta rodada da Série B. Deixa o like também, falando sobre transmissão, onde você pode acompanhar cada um dos jogos dessa quinta rodada. Todos eles são transmitidos pelo Grupo Disney, todos eles, inclusive ficam gravados, e é graças a isso que eu consigo trazer uma avaliação melhor sobre quase todas as equipes da Série B. Os jogos ficam gravados por lá. E temos o jogo também da Rede TV e do Desimpedidos. 2 jogos, um deles é Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Esse jogo da quinta-feira vai ser transmitido pelo Desimpedidos e também pela Rede TV. Coritiba e Operário também sendo transmitido pelo Desimpedidos e pela Rede TV. E para facilitar a vida de vocês, vou fazer isso nessa rodada e nas próximas também.
Vou colocar o link da transmissão do Desimpedidos fixado aqui nos comentários, tanto do jogo do Coritiba contra o Operário, tanto do jogo com o Novo Horizontino contra o Atlético Paranaense. Então vai lá nos comentários, deixa a sua expectativa e pode clicar para acompanhar os jogos. E tem também o jogo do Kauai. Nessa rodada, Paysandu e CRB é o jogo do Kauai na Série B. Vou ficando por aqui, deixa a sua expectativa, o que você está aguardando para a rodada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.